Seja muito bem-vindo ao nosso podcast, o Pode Organizar, um podcast que nasceu para ser sua companhia aqui na minha sala de casa, e pode ser que você esteja me escutando na sua sala de casa também, ou enquanto você faz todas as tarefas aí na sua casa também, ou eu esteja te acompanhando aí dentro do carro, não sei. A intenção é que eu te faça, né, que eu e os nossos convidados te façam uma boa companhia aí, e se não, né, que a gente possa, sim, trazer conhecimento, questionamentos, como eu sempre falo, lembrando que esse podcast acontece porque nós temos parceiros que acreditam na mensagem que a gente quer levar, principalmente para as mulheres, numa vida mais leve, né, nesse entendimento de que a gente tem muitas coisas para aprender, sim, para compartilhar, para se inspirar com outras pessoas, outras mulheres, que eu trago muita mulher aqui comigo hoje, então, sempre, na verdade, no cenário Imperatrizes Móveis, né, sempre deixando esse cenário muito bonito para nós, sempre fazendo uma troca de cenário da nossa sala de casa, também o mundo real, sempre presente nos nossos copos, nas nossas xícaras, a Marilu também sempre garantindo o nosso lanche aí para os nossos convidados, para ser bem uma sala de casa. Hoje eu estou muito feliz, trago uma pessoa aqui que já está na nossa lista de desejos de trazer aqui há um bom tempo. Hoje eu quero que vocês recebam aqui comigo Gabi Maier. Seja muito bem-vinda, Gabi. Estou muito feliz com a tua participação, não só com a tua participação, tá? Mas com a participação de vocês aqui. Hoje estamos em dupla, né, Vani? Muito obrigada. Obrigada por me receber. E quero te parabenizar pelo podcast. Tu tem acompanhado, né, como eu estava te falando antes, e super legal, parabéns. Muito obrigada, eu agradeço muito eu sei que o final da gestação aí, estamos praticamente menos de um mês para ver, como é que é o nome? Bela. Para Bela chegar, então assim, é uma honra a gente ter a Gabi e a Bela junto com nós aqui. A Gabi que é mãe, que é esposa, que é empresária, né, que vive uma maternidade atípica com amor e humor, né, Gabi? Isso aí, de forma leve, né? Eu acho que é muito sobre isso, sabe? Que a gente tenta levar aqui. E para quem não te conhece, eu quero muito que tu traga um pouquinho também quem é a Gabi, como que é essa maternidade aí, mas eu acho que é algo que eu falo um pouquinho, mas eu quero que tu me diga, quem é a Gabi hoje aí para nós? Eu acho, Vani, que nesses últimos anos, na verdade, a Gabi, ela vem se reinventando e se transformando a cada pouco, conforme as coisas vão acontecendo, conforme a gente vai superando os desafios. O Gael, né, que é o meu primeiro filho, ele veio muito com essa transformação, então não tem como a gente passar nem por uma maternidade sem se modificar de alguma forma, imagina por uma maternidade atípica, né? Uhum. Então, para quem me conheceu há 4 anos atrás, me permitam me apresentar novamente, porque eu não sou mais a mesma pessoa, evoluí, aprendi, já errei muito também e aprendi com esses erros. Então, o Gaelzinho, quando ele nasceu e passou assim o tempo do diagnóstico, a primeira coisa que eu disse para ele foi que nós não seríamos vítimas dessa história, nós seríamos protagonistas da nossa história, porque realmente eu não quero trazer esse vitimismo. Eu sei que as mães atípicas que estão me acompanhando, inclusive eu recebo críticas por falar dessa forma, podem dizer, mas pra ti é fácil. Não, peraí, não é fácil não, é um desafio diário, eu enfrento os mesmos desafios que todas elas enfrentam, então a gente também tem esses percalços todos os dias, acaba uma fase, começa outra, e assim vai indo, assim como a maternidade em si é desafiadora, a maternidade atípica, ela traz ainda mais desafios, né? Uhum. Então eu sempre falo isso, e como eu tenho essa audiência no Instagram, né, eu pensei o seguinte, não é por acaso que Deus me mandou o Gael e que eu tenho essa audiência no Instagram, por que não falar sobre isso? Só que foi uma decisão muito difícil, eu tinha que me expor, eu tinha que aprender a lidar com aquilo primeiro, então eu demorei um pouquinho para vir falar sobre isso no Instagram. Eu precisava me preparar, né, até para estar aqui hoje falando sobre isso, porque é um assunto delicado e que às vezes dói, às vezes a gente não tá bem, agora com os hormônios da gestação a gente fica mais sentimental ainda, né? Mas eu decidi, então, trazer essa maternidade atípica com essa leveza, com esse humor e com muito amor também.
Que lindo, nossa, eu fico toda arrepiada, assim, porque só quem é mãe, eu acho, também, né, entende um pouquinho do que é ser mãe, e também numa maternidade atípica, que quando tu não é uma mãe atípica, tu talvez não consiga nem imaginar também os desafios que tu passa. E qual que é? Hoje tu já tem o diagnóstico do Gael, vocês já conseguiram concluir isso, e foi importante para vocês? Foi uma busca longa para chegar, não, a gente sabe que agora que ele tem isso, e agora a gente vai focar nesse cuidado com ele? Sim, nós demoramos em torno de 2 anos para conseguir o diagnóstico dele. Quando ele tinha 6 meses, então a gente identificou, né, que ele teria alguma questão, e aí, depois desses 6 meses, então demorou mais 2 anos. Então, com 2 anos e meio do Gael, a gente teve o diagnóstico. Como ele tem, a causa dele é genética, né, então são muitos exames que precisam ser feitos, são exames caros, então foi um processo bem longo, né? Mas foi de extrema importância, né? Hoje o que eu vejo muito acontecer é que a gente para no diagnóstico do autismo, né? Então foi o que poderia ter acontecido comigo, porque eu fui em vários médicos e o diagnóstico era fechado como autismo apenas, né? E eu busquei isso, eu não parei porque ele tinha algumas questões físicas, então ele teve um fechamento precoce das suturas na cabeça. Teve algumas questões físicas que eu ficava me questionando como não tem nada a ver com o atraso de neurodesenvolvimento, né? Uma coisa precisa ter a ver com a outra. Então, por isso que eu fui mais atrás. E o diagnóstico foi de extrema importância, porque a gente conseguiu identificar coisas que a gente ainda não tinha identificado, como a miopia dele, por exemplo. Então, o diagnóstico de síndrome de Cohen, que é a síndrome que ele tem, a gente buscou ali, a médica trouxe as informações para nós do que poderia causar. Então a gente já tem uma expectativa do que pode ou não acontecer e a gente pode evitar, né? Então, com 2 aninhos e meio, o Gael já estava usando óculos. Quanto tempo a gente demoraria para descobrir? A gente já estava trazendo essa qualidade de vida para ele. Eu ia dizer, qualidade de vida para ele. Exato, e que foi muito importante, inclusive, para continuar o desenvolvimento dele, né? Porque imagina, uma criança que com 6 graus de miopia, que era o que ele tinha na época, não enxerga nada. Então ele ficava olhando muito para baixo, olhava as coisas muito de pertinho, não identificava as pessoas, que podem tranquilamente ser sinais de autismo, mas não era no caso do Gael, era por causa da miopia mesmo. Olha só, isso é muito, muito impactante, porque isso também eu acredito que é algo que tu traz aqui e pode ser que vire muita chave, tomara que sim, para que muitas mães também que talvez tenham esse diagnóstico fechado, olhem e pensem, não, talvez eu possa trazer uma qualidade melhor de vida para essa criança e para você como mãe também. Eu acredito que tu como mãe, tu consegue dormir muito mais tranquila sabendo que tu tá fazendo tudo que tu pode para mesmo que naquela condição, tu melhorar o que tu pode a vida dele, né? Exatamente. E foram outras questões também, né, que melhoraram bastante. E isso de você agir de forma precoce, né, com antecedência, influencia muito, porque a criança, ela tá com uma plasticidade cerebral maior, quando ela tem ali os seus 2 aninhos, isso vai diminuindo com o tempo. Então, para o desenvolvimento dela é muito bom. O Gael hoje, eu acompanho algumas crianças com a mesma síndrome que ele, né? E ele tá muito bem, sabe? Então, as pessoas às vezes me dizem, nossa, Gabi, mas o Gael tá super bem. Sim, mas a gente faz muito para que ele esteja assim. Então, é a mesma questão que eu trago do meu posicionamento no Instagram, que as pessoas falam, né? Ah, mas pra ti é mais fácil, porque ele tá bem. Tá, mas peraí, por que ele tá bem? Será que não é porque eu torno também as coisas mais fáceis? Claro, é preciso muita inteligência emocional, é preciso você, daqui a pouco, cuidar de si antes de querer cuidar do teu filho. Então, buscar essa ajuda também, né? Terapia. Uma rede de apoio. Uma rede de apoio. Eu sei que não é todo mundo que tem condições, mas é o que vira a chave, sabe? É o que muda tudo realmente para te poder trazer e pensar no futuro também dessa criança quando ela for adulta, né? Como que vai ser? Como que você quer que ela seja? Eu sempre penso que eu quero que o Gael tenha muita autonomia. Então, o que eu preciso fazer para que ele seja um adulto funcional, né? Então, tudo isso são coisas que eu vou trazendo e vou pensando comigo e tentando Eu até brinco, né? Porque o Gael, a gente fala muito que ele se regula e se desregula, né?
E então eu falo, não, peraí que agora quem tem que se regular sou eu. Então eu me regulo pra poder ajudar ele, né? Que lindo isso. E Gabi, tu acha assim, eu vou falar por mim, tá? Na questão de... Eu sou uma pessoa que muitas vezes eu tenho medo de saber algumas questões. Por exemplo, eu tô no processo também do meu filho de um TDAH, que tá com muita dificuldade na escola, e eu procrastinei muito isso, porque também tem o outro lado, da gente não aceitar. Muitas vezes, eu tô falando por mim, assim, não posso crer que isso tá acontecendo comigo, que se eu for atrás eu vou descobrir, sabe aquele sentimento de, se eu deixar assim, eu tentava fazer isso comigo até que eu tive que, não, eu vou ter que encarar isso. Aconteceu contigo? Ou tu já de primeira, assim, não, tudo bem, vou encarar isso aí, ou teve esse recuo aí? Eu tive também esse recuo, só que eu busquei informação. Eu acho que informação... E assim, hoje não tem como dizer que não tem informação, porque tem, tu abre o Instagram, tu consegue achar várias. Claro que nem todas são úteis, né? Mas o que faz sentido pra ti, né? Então, apesar do susto que eu levei, porque realmente a gente pensa que nunca vai acontecer com a gente, né? Eu sempre dizia que eu tinha muita sorte na vida, que as coisas aconteciam muito bem pra mim. E quando eu tive o Gael, eu pensei, opa... O que tá acontecendo? O que tá acontecendo esse turbilhão aqui comigo? E aí, então, eu busquei informação e uma das primeiras coisas que eu vi que me impactou muito foi busque profissionais o quanto antes. Justamente porque quando você começa as intervenções terapêuticas, né, as terapias de forma precoce, você consegue trazer mais qualidade para o teu filho daqui 2, 3 anos, não é para agora. Entendeu? Porque tudo é muito lento. Então, se o Gael não caminhava, por exemplo, né? Ele começou a fazer fisioterapia com 8 meses. Ele caminhou com 2 anos e 3 meses. Se eu não tivesse começado com 8 meses, com quantos anos ele teria começado a caminhar? Porque isso é uma característica bem presente na síndrome dele, das crianças demorarem muito tempo para caminhar, porque elas têm muita hipotonia, tônus muscular muito baixo, e acaba que vão caminhar lá pelos 5, 6 anos, né? E pra mim já foi muito difícil ele caminhar com 2 anos e 3 meses, porque ele já tava muito pesado, já era ruim de se deslocar com ele. Então, imagina se eu tivesse demorado mais tempo. E aí, um conselho que, se eu puder dar um conselho para as mães que estão passando por esse processo, não precisa aceitar de primeira, porque você não vai conseguir. Inclusive, se permita não aceitar. Se permita, se acolha, pode chorar, enfim, isso é natural. Ninguém deseja ter um filho. Ninguém vai, nossa, muito obrigada por ter acontecido isso. Não, ninguém tem esse desejo, né? Então, um conselho que eu dou é exatamente esse: você buscar intervenção terapêutica antes do diagnóstico. Então, não tá conseguindo caminhar? Não tá engatinhando? Não tá firmando o pescocinho? Faz físio e vai no médico. E aí você começa a fazer a físio e depois você vai saber o que tem, porque o diagnóstico vai demorar muito tempo. Tu não pode ficar parada. Não, o diagnóstico não acontece do dia pra noite, sabe? Ele demora. No meu caso, demorou 2 anos e meio, tem casos que demora ainda mais. Imagina se tu esperasse, como tu disse, a questão do caminhar. E aí, outra coisa, esse é o caminhar, mas o que esse caminhar do Gael não possibilitou dele se desenvolver mais ainda? Então, não foi só o caminhar específico, mas teve todo um contexto também, todo um contexto, né? Porque é um passo a passo, na verdade, o desenvolvimento do bebê, né, da criança. Então, ela vai firmar o pescocinho, depois ela vai engatinhar, depois ela vai caminhar. Isso nós estamos falando só da parte física. Mas tem todas as outras questões da criança conseguir pegar um negócio no chão, entendeu? Que é uma coisa básica, de conseguir apontar. O Gael agora que aponta, não apontava por nada. E o apontar a criança não fala se ela não aprendeu a apontar ainda, entendeu? Porque é o início da comunicação dela, que é a comunicação não verbal, né? Enfim, não é uma regra, mas é como funciona o desenvolvimento da fala, né? Então ela precisa primeiro se comunicar de forma não verbal para depois começar a falar. Então, agora que o Gael tá começando a falar as primeiras palavrinhas, né? E pra ti deve ser assim, eu fico arrepiada com essas coisas, assim, bem coisa boba de mãe, né? Mas assim, pra ti deve ser uma vitória muito grande, um apontar de dedo, né?
E depois que o Gael chegou, tu deve ter olhado para todas as coisas da tua vida com mais grandiosidade, né, Gabi? Sim, isso foi uma das coisas que eu aprendi, né? A comemorar cada pequena conquista. Porque, enfim, ele tem as questões dele, os atrasos dele, e aí, às vezes, a gente fica comparando, né? Ai, mas olha só, aquele filho lá da minha amiga já tá caminhando, já tá falando. Quando que o Gael vai fazer isso, né? Uma coisa que eu sofri muito por muito tempo é que quando eu chegava em casa, ele não vinha me receber. E aí, isso acabava comigo, sabe? Então, eu comecei a aprender a olhar para essas pequenas coisas e comemorar essas pequenas conquistas dele. E isso é tão doido, assim, porque daí parece que você aceita ele da forma como ele é e você passa a dar mais amor, mais atenção, que as outras coisas vão acontecendo, sabe? Eu acho que isso é uma parte muito importante do maternário atípico. Uma hora você vai ter que passar por esse processo de aceitação, porque se você não aceitar, você vai viver em sofrimento a vida toda e o teu filho também, né? Então, a gente, como eu falei antes, busque se cuidar, né? Cuidar do teu psicológico para poder cuidar desse filho, né? E aceitação, né? E amar. Uma coisa que aconteceu comigo desse meu processo, né? Foi o seguinte. Vou contar a história desde o começo, estou tentando ser mais breve, né? O possível. O Gael, antes dele nascer, eu passei por um processo de desenvolvimento pessoal, uma mentoria, sabe? E nessa mentoria, a gente tinha que escrever todos os dias o que a gente queria pra gente, tipo, um desejo do coração, assim, sabe? E eu tinha uma questão comigo que eu tinha muita dificuldade de aceitar o amor das pessoas e também de amar as pessoas, assim, genuinamente, sabe? Eu tinha sempre um bloqueio, isso não falando de relacionamento afetivo só, de todo um contexto, pai, mãe, né, irmão, enfim. E eu escrevia sempre que eu queria mais amor, tipo, botava assim, dar e receber amor. Toda semana, então, eu escrevia alguma coisa sobre amor. E para que eu pudesse me libertar daquilo. E quando veio o diagnóstico do Gael, da síndrome de Cohen mesmo, que daí foi quando ele tinha 2 anos e meio, uma das características dessa síndrome é que a criança é muito amorosa. Nossa. Então ela tem muita essa amorosidade, eles falam, sabe, nas características. Então o Gael, ele realmente é muito amoroso, ele me dá muito amor, só que ele também precisa de muito amor. E quando eu vejo que eu tô um pouco desconectada, que eu tô trabalhando muito, que eu não tô dando atenção pra ele, ele regride, sabe? E o Gaelzinho, ele é, assim, extremamente amoroso. E aí eu comecei a me dar umas viradas de chave, assim, nessa questão de amor mesmo. E uma tia minha, que a minha tia-avó, né? Ela teve uma filha, e inclusive faleceu há pouco tempo, a filha dela agora. E ela tinha um problema de audição. E quando ela nasceu, há 50 anos atrás, os médicos falavam que ela não ia ouvir. E a minha tia me contou essa história, que ela nunca desistiu e que ela ia para Porto Alegre. Imagina, 50 anos atrás, e até Porto Alegre era uma coisa absurda, né? Sim. Então ela levava ela no médico e não desistia. E ela olhou para mim e disse um dia: Gabi, amor de mãe faz milagre. E isso eu vejo muito, muito, muito no Gael. Quando eu tô ali pra ele, que eu depois que eu aceitei, sabe, que eu amo ele, que eu dou muito carinho, muita atenção pra ele, ele virou outra criança e se desenvolveu muito, porque até os 2 anos e meio dele foi muito difícil pra mim, até o diagnóstico, porque parece que eu estava só buscando aquilo, sabe? Que eu não tava vivendo a minha maternidade. Inclusive hoje, na gestação da Bela, eu tô sofrendo um pouquinho com isso, porque parece que eu vou dar pra ela o que eu não dei pro Gael, entendeu? Que é essa questão de estar junto, de curtir. O Gael, logo que ele nasceu, já começou a vai e volta de médico, de exames, então parece que eu não vivi o maternar dele, sabe? Quando ele era bem pequenininho.
Mas eu te digo, não tem uma mãe, eu acho, Gabi, que não tem essa coisa do se culpar. Sempre vai ter assim, não, mas por causa... E aí, às vezes, eu tenho os meninos e aí acontece aquela coisa. Porque o Tony que tá maior. Porque tu dá mais atenção pro mano, porque isso, porque aquilo. E aí eu tento mostrar que não, filho, né? O Tim usa fralda ainda, então às vezes a mãe precisa da... E ele, né, entende isso, às vezes entende, às vezes não. E aí tu sempre tá se culpando, mas eu acho que realmente, sabe? Então, ele tem razão. Isso nunca passa, eu acho que é uma coisa muito nossa como mãe. Mas tu comentou sobre esse seu se cuidar pra poder cuidar, né? E olha só, a Gabi tá toda linda, maravilhosa, toda maquiada, né? Como que foi pra ti se priorizar dentro dessa questão da tua maternidade atípica? Tu se culpava também de não, eu vou fazer algo por mim, eu vou fazer uma terapia, eu vou fazer uma massagem, vou fazer minha unha. Chegou um momento que tu se culpou de estar fazendo por você e até chegar, não, eu preciso me cuidar para poder cuidar deles, da família, né, no Sim, caso. Eu entendi isso rápido, sabe? De forma rápida. Mas eu me deixei de lado por um tempo ali naquele processo de busca mesmo do diagnóstico do Gael. Eu lembro que realmente eu não fazia mais nada, não fazia atividade física, né? Me larguei mesmo pra focar naquilo. E aí, quando a gente cai, né, é que a gente percebe que não, peraí, vamos voltar. Se você não fizer por você, ninguém vai fazer, né? Sim. Então, eu realmente tenho muita sorte de ter uma rede de apoio maravilhosa. Então, o pai do Gael também sempre muito presente. E nós, inclusive, fizemos terapia juntos, de casal, para entender o que estava acontecendo conosco. Então, a gente buscou isso também, porque enquanto casal é muito difícil. Eu ia falar, deve existir muita separação, muito, né? Por não saber lidar com a situação, né? A maioria dos pais atípicos vão embora, né? Deixam com a mãe, grande maioria. Existem pesquisas ali. O homem geralmente não sabe lidar. Se a mulher não sabe lidar, o homem sabe lidar muito menos com isso, né? E a mãe não tem como fugir, né? Não. E então eu e o Maurício também passamos por um período de crise justamente por causa do diagnóstico. E a gente escolheu, então, ficar junto enquanto família, mas a gente precisava então buscar ajuda, né? Então a gente sentou e a gente buscou entender qual que era a visão de um e de outro, e isso foi muito importante porque numa terapia de casal você vê que você talvez não conheça teu parceiro como tu acha que tu conhece. Então dessa pessoa trazer traumas e trazer coisas que tu não sabia que tinha, sabe? E para outra pessoa também te entender, né? O que você pensa em relação a isso. Então, uma outra coisa também que eu queria dizer para as mães atípicas também que vão estar assistindo aqui é que elas não esperem que as outras pessoas sofram do mesmo jeito que elas. Porque isso foi uma coisa que me machucou muito, porque eu tava sofrendo muito, e às vezes eu olhava pro meu marido e pensava, meu Deus, não vai sofrer não? Não vai chorar? Não vai? Como que vai ser? Nem a tua mãe, nem o teu pai, nem a tua família, nem o teu marido vai sofrer como você, mãe, tá sofrendo. Porque você idealizou uma maternidade. Parte de ti. Então, e você vive esse luto mesmo daquela maternidade que você idealizou. Então, se você ficar esperando isso, você vai sofrer mais. Eu entendi isso em determinado momento. Senão, isso aqui é o meu sofrimento, cada um tem a sua forma. E outra coisa, né, Gabi, daqui a pouco você sofre de um jeito e ele sofre de outro. E às vezes tu acha que tu tá sofrendo mais, mas vocês estão sofrendo aí na mesma intensidade, só que ele consegue demonstrar de uma maneira diferente também, né? E isso é muito legal na terapia, porque no dia a dia você talvez não vá sentar e conversar sobre isso, sabe? Sim. E na terapia você realmente senta pra falar sobre. Então a gente buscou entender um ao outro. Hoje a gente entende como cada um reage às coisas do Gael, e isso é foi muito legal, assim. Então, não só cuidar de si, mas cuidar do casal, quanta coisa, né? Muito. Mas assim, a Gabi falou uma coisa assim que foi uma palavra-chave pra mim.
a gente escolheu ficar junto. Eu acho que é uma escolha mesmo, é uma decisão de não, a gente vai fazer isso aqui dar certo, né? Não é uma coisa, não, enquanto tiver amor, não, é uma decisão, a gente vai fazer isso acontecer enquanto estiver fluindo, a gente vai fazer todos os esforços para que isso aconteça por ele também, né? Pelo Gael também. Pelo né? Gael também. É muito importante, né, ter as duas figuras, claro, que se também não estiver dando certo, ok, porque no momento que você toma essa decisão, você também precisa estar, mas qual que é o plano de ação também, né? Não adianta só tomar a decisão, né? O que vai ser feito daqui pra frente. Então, até que dê certo, foi isso que a gente decidiu, pra gente poder também ajudar o Gael nesse processo, mas também estando os dois felizes, né, e de bem, assim, porque senão não tem como, né. E tanto que veio a Bela, né, então é sinal que as coisas estão boas, e assim, a gente tem planos, tem futuro, tem muita coisa aí, tem maninha nova pro Gael. E como que foi essa decisão? Foi uma decisão, não, a gente planejou, ou a Bela veio, assim, como que foi? Era pra gente ter planejado bem certinho, porque eu queria ter feito todo o acompanhamento genético, né, para já descartar qualquer possibilidade por causa da síndrome, né, como ela é genética. Então, existia um percentual de chance da Bela vir também. E aí, então, a gente até foi numa consulta com a geneticista do Gael para conversar sobre isso, né, sobre uma gestação. E aí, só que não deu tempo de fazer o acompanhamento genético. Eu pensei, já vou começar a parar de tomar o anti para ir organizando. Foi rapidinho, não deu tempo. E aí, estamos aí, Deus sabe o que faz, né? A Bela vai vir saudável, se Deus quiser. E vai vir para complementar a nossa família. Meu sonho era também dar esse presente pro Gael. E também não quero pôr essa responsabilidade na Bela, né? Mas eu tenho certeza que eles vão ser muito unidos também. Sim. E vai ser muito bom. Eu sempre digo que o maior tesouro que os meus pais deram para nós foram nós, os meus irmãos, assim, a gente é muito ligado, e eu vejo isso nos meus filhos, né, meu segundo filho foi, meu Deus, eu não acredito, mais um filho, mas assim, hoje eu vejo, cara, eles juntos ali, brincando do jeitinho dele, brigando também, não é essa coisa bonita não, né, mas assim, é um baita presente, assim, tu poder vivenciar isso é muito lindo, né. Sim, bem como tu falou, eu pensei muito nessa questão, né, de irmão, e eu tenho 3 irmãs e uma mais próxima, que é por parte de mãe, e eu não me vejo minha vida sem ela. Então a gente é muito unida quando tem algum problema. Nem sempre a gente recorre à mãe, né? Às vezes é entre nós, a gente tá sempre juntas e se apoiando em tudo, né? Agora também ela tá entrando no mercado de trabalho, então tô sempre torcendo, vibrando por ela. E eu quero que o Gael tenha isso também, e meu Deus, tô só por esse momento de ver os dois juntinhos. Vamos ver como é que vai ser. Vai ser lindo, não tenho dúvidas. E aí tu disse que hoje tu é sócia da Lab, né, que é uma empresa que também gerencia aí outras empresas fazendo crescimento, né, toda essa pegada. Mas então, hoje tu é empresária, tu é esposa, tu é mãe, como que tu organiza a tua rotina, assim, como que tu faz, assim, como que é a organização, como que é a Gabi, porque assim, o Gael deve ter toda uma rotina diferenciada, né, Gabi? Como que é a organização do dia a dia? Vocês tiveram que olhar como ia ser a rotina dele e adaptar de vocês, ou como que foi esse processo também? O Gaelzinho, ele tem uma rotina um pouquinho mais... Eu sempre digo, deixa eu ver a agenda do Gael, como é que tá, né? Tem até uma agenda. E ele tem as terapias, enfim, praticamente todos os dias. É raro o dia que ele não tenha terapia. E a gente precisa se organizar, porque tem que levar, tem que buscar. E eu escolhi a minha profissão de hoje baseada nisso, né? Então, eu tinha outro negócio em que eu precisava estar presente todos os dias em horário comercial. E quando o Gael veio, né, eu então tomei a decisão de migrar, né, e de trabalhar com algo que me possibilitasse ter uma liberdade de tempo e também uma liberdade geográfica maior, porque o Gael a médica dele é em Porto Alegre, então eu preciso estar sempre andando com ele, né.
E aí eu posso trabalhar da onde eu tô. Não fico aquela coisa assim, a gente fez vários tratamentos no Gael, por exemplo, um intensivo, onde a gente tinha que ficar uma semana fora. E aí eu surtava, porque eu não tinha como fazer nada, não tinha como fazer alguma coisa pela minha empresa. E aí, então, trabalhar com marketing digital me possibilitou isso. Então, também foi uma decisão bem difícil ali, onde fazia 13 anos que eu estava na outra empresa. Então, eu tive que pensar muito e foi bem desafiador, assim. E aí, então, agora com essa... Hoje a gente tem também inúmeras formas, né, de monetizar e rentabilizar pela internet, mas eu escolhi, então, o Lab é uma empresa, então, hoje onde a gente faz marketing digital, né, para as outras empresas, faz a gestão das redes sociais, e aí, então, a gente tem uma equipe, e aí eu consigo fazer a gestão, nós somos em 3 sócias, então a gente também consegue delegar melhor as funções de cada uma, e eu acabo, então, ficando com uma função que me possibilita eu ter essa liberdade maior de tempo, né? E aí, de novo, a minha rede de apoio, né? Que é sensacional quando eu preciso de alguma coisa, de levar e buscar. Meu marido também é dono do próprio negócio, então ele consegue ter sair da empresa para me ajudar, mas sem organização isso não é possível, porque é realmente muita coisa. E no início, Vani, eu me perdia completamente, tipo, de esquecer terapia, de me desorganizar com os meus compromissos pessoais, entendeu? E aí, então, a gente precisou realmente organizar. E para organização, a gente usa ferramentas, né? Então, a gente tem um quadrinho lá em casa, que é a rotina do Gael, que todo mundo vai lá, apaga, bota, escreve, quando muda um horário vai lá e muda. Então isso porque antes eu tinha na minha agenda. E aí, o que acontece? Tu se sobrecarrega, porque só tu sabe daí, o horário. Tu tem o controle de tudo. No momento que eu botei no quadrinho ali em casa, eu e meu marido temos a responsabilidade de que o Gael tem terapia hoje às 13h30 da tarde. Então, não ficou só mais pra mim. Só que isso também gerou várias discussões em casa, sabe? De tipo assim, eu esqueci a terapia, eu pensar, poxa, ninguém pra me ajudar a lembrar. Ninguém sabe. E aí, foi muita conversa também. A gente sentar, não, isso aqui é responsabilidade nossa. Não é só responsabilidade minha. Se eu também trabalho fora... a gente precisa se ajudar. Então, isso foi muito importante. Tirar da minha agenda e colocar visível. Isso aí. E tu vê que é algo que aparentemente é simples, ter uma agenda aí da família que todos podem e devem ter esse controle ali, né, de saber. Mas também, assim, é aquela coisa que às vezes não te passa na cabeça. Não, a coisa vai acontecendo e tu não para, que nem tu disse. A gente não para, eu e você, né, tu e o teu marido, pra não pensar sobre isso. Então, a terapia também, com certeza, ajudou nesse ponto de vamos tirar um pouco do peso daqui, vamos colocar num quadrinho, né? Na verdade, o que nós mulheres temos uma mania de ficar esperando pelo homem que ele faça alguma coisa sem que a gente fale pra eles. A gente quer que eles adivinhem. Que eles adivinhem, né? Não é assim? E aí a gente se frustra. Sim. Fica chateada, emburrada, e aí essa é a nossa reação, né? E eu aprendi que às vezes a gente tem que ser clara no que a gente quer falar. Bem clara. O homem, ele não entende pelas entrelinhas, sabe? Eu até sigo algumas páginas no Instagram que falam muito sobre relacionamento e falam sobre isso, que o homem, ele não entende. Então, se tu quer alguma coisa, tu tem que falar o que tu quer, exatamente. Tipo assim, não é, eu vou ter que levar o meu filho na terapia. Amor, tu pode levar ele às 13h30 na terapia, tipo, ser bem clara assim, né? Exato. E eu acho que isso é uma virada de chave no casal que faz toda a diferença, porque muitas brigas eram por causa disso. E, inclusive, agora eu falei pro Maurício, porque aí eu vi uns videozinhos do pai chegando no hospital com um buquê de flor, um balãozinho e tal, quando a criança nasce, né? Daí eu mostrei pra ele e falei,
o dia que a Bela nascer, tu vai lá, tu vai comprar um buquê de flor pra mim. E vai... Porque se eu esperar, ele não vai fazer, entendeu? Daí eu vou ficar esperando que ele faça uma surpresa pra mim, ele vai chegar lá com a cara e com a coragem só. E achando que tá tudo certo. Porque assim, eu sempre brinco, Gabi, porque eu tenho assinatura de flores há muito tempo. É uma coisa que eu gosto muito, né? E aí muitas mulheres ficam nessa coisa, eu queria receber flores, não sei o quê. Aí um dia minha amiga mandou, eu tava casada, então, e aí eu falei, amor, olha só, eu ia ficar tão feliz se tu me desse flores toda semana. Aí o que que eu fiz? Eu falei na floricultura, pedi, passei, amor, ó, é só pagar. Aí eu mandei assim, ó, resolvido. Toda terça-feira as flores chegavam e eu fazia, nossa, tipo assim, flores pra mim, entendeu? E aí eu ainda postava uns stories e dizia assim, obrigada, amor, sendo que eu fiz tudo, mas assim... Exato. E eu acho que é muito sobre isso. A gente às vezes tende a complicar muito, e daí muitas mulheres falam, nossa, meu marido não faz isso, não sei. E aí a pessoa não tinha noção, claro que eu falava, mas que eu que fui lá na floricultura, falei que queria, disse que eu ia me sentir muito amada se eu recebesse. Exato. E falei, ó, amor, é só fazer o Pix nessa chave aqui, tá tudo certo. Então, isso é muito legal, né, de tu falar também. E eu tenho certeza que o relacionamento de vocês não é qualquer coisinha que balança, né? Porque depois de tanta coisa assim, fortalece muito, né, Gabi? A gente aprendeu a conversar, na verdade, né? Que é algo que a maioria dos casais... E claro que a gente tá falando de homem aqui, mas a gente... Mulher também tem essas dificuldades, entendeu? Eu sempre super birrenta, assim. Hoje eu quero que ele faça tal coisa. E aí ficava esperando que fizesse, aí não fazia, daí ficava emburrada. Pra que isso, né? Somos adultos, né? Custa conversar. E isso é muito interessante porque... É da genética do homem ser assim. Claro, tem as suas exceções, com certeza tem, né? O marido da minha mãe manda flor pra minha mãe toda semana. Praticamente ela nem pede. Então, tem as suas exceções, mas a maioria dos homens são assim. Então, pra que a gente ficar sofrendo? Eu sou clara. Hoje quero sair jantar, eu pego e falo. Não fico esperando que ele venha me falar. E isso também vai moldando eles, com o tempo, sem aquela encheção de saco. Sem aquela coisa de ficar brigando. Então eu vejo que ele também evoluiu muito com isso, que de vez em quando ele tem os insights de fazer as coisas, entendeu? Sim. De uma forma mais leve, que não fique toda essa briga, né? O tempo todo. Então, esse processo, eu vejo assim, o Gael chegou pra trazer muita coisa boa, muita... Tu viu só? A vida é uma coisa muito, muito interessante nesse sentido, porque a gente também, né, tu disse que era desorganizada também, acredito que não só antes tu era também desorganizada, tu melhorou a tua organização com a chegada do Gael também? Muito, muito. Acho que qualquer mãe com a chegada de um filho vai conseguir se organizar melhor, né? Ela vai ter que se organizar. Eu sempre digo, nasceu meu segundo filho, ou eu me organizo ou eu enlouqueço. Então assim, eu sempre gostei muito de agenda, de me organizar, dessas ferramentas assim. Mas não era aquela coisa de, meu Deus do céu, anotar tudo, fazer tudo. Hoje é tudo controladinho, né? E outra coisa que a forma como eu me organizo na minha agenda daí pessoal, né? Então, tem a agenda do Gael, que é aquela lá que tá exposta pra família, que eu acho que isso é super importante. E, inclusive, a gente já pegou o costume, todo dia a gente se pergunta, o que será que o Gael tem hoje? Vamos ali olhar, daí a gente se organiza já, sabe? Hoje foi um dia que a gente já deixou tudo organizadinho. E aí, na minha agenda pessoal, eu ainda sou do papel. Eu também gosto. Apesar de fazer também anotações no celular, e de achar que talvez seja mais prático no celular, mas que eu gosto da agenda, sabe? Eu gosto da papelaria, não adianta. E aí, então, eu anoto tudo ali, boto por ordem de prioridade. E sabe aquela coisa de fazer as coisas mais ruins que eu não quero fazer primeiro? Faço isso. Tipo, ao invés de ficar procrastinando aquela coisa que eu não quero fazer, eu já faço ela de manhã, geralmente, sabe? Pra já despachar, não fico, tipo, adiando aquilo lá. Porque a gente não faz tudo que a gente gosta, né? Com certeza. A maioria, eu diria, das coisas não são... Nossa, eu sempre digo que criança faz o que gosta e adulto faz o que precisa ser feito. Então, a gente tem que fazer. E outra coisa também que eu aprendi, que eu sempre coloco em prática, é me colocar na agenda. Então, se eu marquei pra fazer unha, tal dia, tal horário, aquele dia e aquele horário tá bloqueado na agenda. Mas é só uma unha? Não. É o meu momento. Eu marquei nesse dia.
Claro que às vezes eu dou uma remanejada na agenda, mas essas coisas geralmente eu não troco de lugar. Tenho terapia muito menos. Prioridade. Sabe, Gabi, que eu adoro, porque assim, até esses dias o padre Lucas estava aqui, ele também falou de terapia, eu falei, cara, todo mundo falando de terapia, assim, você que nos acompanha aqui, não assim, não faz terapia, eu tenho certeza que vai dar aquela coisa, não, eu vou fazer, o que esse pessoal fala tanto de terapia que eu vou ter que descobrir o que é, porque muda a vida da gente, né? Muda, terapia é vida, todo mundo tem que fazer. Eu confesso que eu dou umas faltadas, tá, na terapia, porque nem sempre a gente quer falar dos problemas da gente, né? Sim. Mas eu sempre tento priorizar essas coisas e também me colocar na agenda. Então, se coloque na agenda, escreva na tua agenda. Porque a gente parece que a gente não é importante. Dá todos os compromissos anotados, mas os compromissos que são em relação a você não coloca ali, não anota, sabe? Então, eu sempre me coloco na agenda também. Essa é a forma que eu me organizo, né? O que, na verdade, que não tem certo ou errado. Cada pessoa tem que achar a forma como ela acha melhor. Eu boto no bloco de notas. Se você consegue se organizar dessa forma, melhor ainda, mais prático ainda, né? E vai do perfil de cada um também. Tem gente que é mais prático. Eu gosto de anotar, de agendinha, de fazer... Até planilha eu gosto de fazer, então... Eu também gosto disso, mas até a Duda, que é sócia da Gabi, ela disse isso e eu também levei e fortaleci isso, que a grande questão é o que às vezes não, vou fazer isso na terça-feira e não deu certo, tu desiste. E aí ela diz, não, eu tentei, eu troquei o dia, eu troquei o jeito, então daqui a pouco tu não consegue se organizar com agendinha de papel, mas com talvez um Google Agenda tu vai conseguir. Então vai muito do testar também, né? Tu vai testando, e hoje tem tantas ferramentas, né? Meu Deus, tem Trello, né? Até para organizar a empresa, não só a rotina, né? E a gente usa várias, inclusive a Duda é extremamente organizada, meu Deus, como ela é organizada. E ela também utiliza várias ferramentas diferentes, algumas eu aprendi com ela, inclusive. Que legal. Então isso é bem legal. Eu uso muito mapa mental também, que é um aplicativo ali na internet. Não conheço. Uso muito, às vezes, para tirar as coisas da minha cabeça e botar ali. E gosto bastante também quando tem uma ideia de alguma coisa, que a gente tá sempre criando, né? Vocês trabalham com criatividade, então, e também tu tem que estar bem pra estar criativa, né? Digamos assim, se tu não tá, se tá com a cabeça cheia, não tem nem espaço pra pensar em coisas novas. Exato, ali, né? E então essas ferramentas são ótimas justamente pra tirar as coisas da tua cabeça. Não, agora tá ali. Que legal. Tá salvo em algum lugar. Mas e me conta, como que é a Gabi, dona de casa? Na limpeza, na organização agora da casa. Gosta ou é aquela história, não faço porque eu tenho que fazer? Como é que é? Então, eu tive uma pessoa que me ajudava em casa, que ficou 5 anos comigo desde que o Gael nasceu. Então, ela me ajudava muito nessa parte de organização. E ela recentemente saiu. Então, eu tive que resgatar aí algumas coisas, né? Eu gosto muito da minha casa, eu gosto muito de cuidar da minha casa, sabe? E também é uma questão de que tu precisa também organizar isso na tua agenda e colocar na tua agenda, porque senão tu não dá tempo, né? Sim. E eu gosto da casa organizada, o Maurício também gosta da casa organizada. Eu disse, né, eu vim, a minha mãe era completa, agora ela tá mais relax, era completamente neurótica por limpeza. Então, a gente é criada desse jeito, depois pra mudar... A gente traz muito, né? Total, os costumes, o jeito de limpar, o jeito de fazer, mas eu gosto bastante. E agora, na gestação, é muito engraçado, e eu até tava conversando hoje sobre isso com uma pessoa... que ela me disse que é uma questão de instinto materno mesmo. Que quando tu começa a chegar no final da gestação, começa a arrumar tu tudo. começa a querer organizar tudo. E eu tô neurótica com isso esses últimos dias. Faz umas 2 semanas que eu tô querendo lavar a cortina, tirar a cortina e fazer não sei o quê. E organizar a casa, e comprei uns cestinhos de organização. E daí eu acompanho todos os teus posts, né? E pego umas dicas ali. Então, eu tô nessa vibe da organização. Eu tô agora nível master a organização. Até a chegada da Bela.
Vamos ver como é que vai ser depois, porque daí depois tem que respeitar também a quarentena, né? Ficar mais quietinha. Mas eu gosto bastante de organização, assim. Que legal, mas hoje tu tem alguém que te ajuda também em casa, na limpeza? Aí agora eu tenho faxineira, né, que vai, porque eu não consigo mais me abaixar. Imagina. Não mais fazer nada. 8 meses. Ontem meu Deus, ontem eu fiz e aconteceu, esfreguei até a parede lá em casa, porque a gente tá trocando guarda-roupa e organizando o quartinho da Bela, né, mas eu me canso muito rápido, então precisa, né, e aí o Maurício me ajuda também, a gente, nessa fase agora, né, no final, tá bem mais difícil com a barriga pra limpar mesmo, de verdade, sabe? Sim. E dormir de jeito nenhum mais. Consegue dormir bem? Não. Eu lembro da minha época também. Tudo fica mais difícil, né? Sim, não. Dormir, nem pensar mais. Azia, falta de ar. A gente fica contando os dias, né? Pra ver o bebê, mas também pra... Ai, meu Deus, dar uma relaxada. Né? E depois o neném nasce, também não vai dormir muito direto, não, né? Mas eu acho que assim, ó, e cada criança é uma criança, então a gente fica pensando muito naquilo que nem tu falou. Fazer as primeiras coisas que mais, assim, que são mais difíceis de manhã, para depois se ver livre, assim, se sentir mais leve. Eu acho que também é isso, a gente sofre mais pensando que tem que fazer do que fazendo a coisa. Então, é uma coisa que eu uso também para as crianças, eu sempre deixei acontecer minha maternidade, e eu acho que foi uma coisa boa, porque eu fiquei até 1 ano do Vale meio que sem dormir direito, porque ele teve refluxo e teve cólica. Então, assim, se eu tivesse pensado nisso, eu não ia dormir nem na gestação. Então, eu gosto de viver os processos, sabe? Na verdade, uma das coisas que a maternidade nos ensina é justamente viver um dia de cada vez, né? Eu aprendi muito isso na gestação. Na gestação do Gael, então, que era pandemia, meu Deus, se tu não vivesse um dia de cada vez, tu surtava, né? Era o hoje, tal. O que tá acontecendo hoje? O que vamos fazer hoje? E agora também, na gestação da Bela, eu acho que a gente se torna uma pessoa mais tranquila. Pelo menos pra mim. Eu acho que sim. Pra mim foi assim, sabe? Então, a maternidade ensina muito isso de você viver um dia de cada vez, de você aprender a lidar com quando as coisas não dão certo naquele dia, e aí você tem que refazer toda a tua agenda. Uma vez eu surtava se isso acontecesse. E hoje em dia não tenho o que fazer. Ontem de manhã, por exemplo, o Gael acordou com vômito e com febrezinha. O que eu tive que fazer? Tive que cancelar os meus compromissos. Claro que às vezes aí, se é possível, a gente chama a rede de apoio de novo, né? Mas tive que cancelar meus compromissos e ficar com ele. Então, quando acontecia isso lá no início da minha maternidade, eu surtava, porque eu era muito regrada, assim, no meu trabalho, nas minhas coisas, nos meus compromissos, e sou até hoje. Só que você aprende que não adianta se estressar, que não tem o que fazer. Nem tudo a gente tem controle, Não tem controle, exatamente. É uma coisa bem... Mas e me diz, como é que tá? Tu disse que estamos na limpeza, estamos na organização da chegada da Bela. E como que tá o Gael nessa questão da irmã? Ele já sente ciúme? Ele já... nós estávamos conversando antes e eu acho que, assim... Nem a gente, eu pelo menos sou assim, não sei tu, Gabi, mas parece que não é verdade, parece que tu só acredita quando a criança sai dali, tá, opa, agora tá aqui, o que eu faço agora com essa criança? Mas assim, tu acha que o Gael já tem essa noção que tem, né, um bebezinho ali, ou tu acha que ou já tem o ciúme, como é que ele tá lidando com isso? Então, a gente tem todo o auxílio das terapeutas dele, né, pra nos ajudar a mostrar pra ele isso e antecipar, né, isso pra ele, para que ele entenda o que vai acontecer. Então, as crianças com atraso de neurodesenvolvimento, elas são muito visuais. Então, a gente mostrou para ele uma historinha com figuras, né, a barriga da mamãe, o nenê dentro da barriga, para ele entender. E aí, quando virou essa chave, que eu acho que ele compreendeu isso, ele começou a ter alguns comportamentos diferentes na escola, a prof me chamou, que ele não tava querendo comer sozinho, que ele tava agindo como um bebezinho, assim, sabe? Entendi. Então, daí essa fase passou, e agora eu vejo que, assim, ele não quer muito saber. Tu começa a falar, até a historinha eu tento contar, ele não quer olhar. Quando eu puxo pra mostrar a minha barriga, ele puxa pra baixo. Não quero ver. Não quero ver. Então, não sei como é que vai ser, vamos ver, né?
Eu acho que um pouco de ciúmes é super natural. Eu sou irmã mais velha, então eu lembro perfeitamente, porque eu já tinha 8 anos quando a minha irmã nasceu. E eu lembro de sentir muito ciúmes. Sim. E eu lembro, assim, de não ficar brava com o bebê, mas com a minha mãe, sabe? O problema era, poxa, minha mãe, olha só, não tá mais me dando atenção, não tá mais me dando bola. Então, eu lembro muito disso. Daí já sei, né? O Gael vai ficar bravo comigo, provavelmente, tá tudo certo. Eu sempre digo, a gente sempre vai ser o tema da terapia deles, né? No futuro, eu sempre digo. É verdade, né? Meu então, Deus. Assim, é claro que a gente tenta, assim, fazer o máximo possível. Eu digo por mim, mas assim, sempre vai ter alguma coisinha que vai, algum trauminha, alguma coisinha. Eu acho que isso é bem normal. E quanto antes a gente olha pra isso com mais leveza, que nem tu falou, eu acho que isso faz a diferença, se entregar pro processo e dizer, não, eu sei que vai ter, digamos assim, coisas boas, coisas não tão boas, mas eu tô aí, vou enfrentar e é isso mesmo, entende? Eu acho que isso faz a diferença também, né? Sim, esse negócio dos pais é muito engraçado, porque tem uma brincadeira que eu faço sempre, que a minha mãe fala, né, os pais da gente costumam falar assim, mas eu criei você de tal jeito e olha aí como é que você tá bem cheio de saúde. Eu falo pra minha mãe, peraí, que bem não. Bem assim, não. Vamos... Bem não, tem que tá fazendo terapia toda semana, minha filha. Na saúde também não tá lá o bicho. Eu tenho um post que diz assim, como é que é? Passei por isso e não matou, mas só faltou isso também, né? Faltou matar, porque o resto... Então eu sempre faço essa brincadeira com a mãe, né? E é bem o que tu disse. Vamos ser sempre o tema das terapias dos nossos filhos, enfim. A gente tá também aprendendo nesse processo, muito, né? Toda vez. E assim, como um é diferente do outro, tu vai ver que tu vai aprender com ela, né? E tu vai aprender com os dois juntos e vai ser um processo, assim, muito bonito também, né? Mas hoje o Gael ele frequenta escola, assim, tradicional, assim, e faz a terapia? Como que é a rotina? Sim, o Gael hoje ele vai na escola regular de manhã, né? E ele ainda vai na escolinha, né, que a gente fala, na creche. E aí, no próximo ano, ele começa o pré-A. Então, o próximo ano, pra mim, começa uma preocupação um pouco maior em relação à escola mesmo, né? Então, hoje o Gael, ele vai numa escola onde ele tem poucos colegas, então a prof consegue dar conta dele, sabe? Ele não precisa de uma assistente terapêutica lá com ele. E ano que vem vamos ver como é que vai ser, porque aí tem toda uma questão da aprendizagem, então não sei se vai precisar ter alguém com ele, né, para auxiliar nessa parte. Mas é a questão da educação, assim, dele, né, da escola, é uma coisa que é a minha próxima preocupação, entendeu? Sim. Que eu sei que ano que vem eu vou começar a pensar, porque eu já tô me preocupando mesmo, e eu penso, não, peraí, uma coisa de cada vez, porque ele tá no processo da fala agora, né? Tá começando a querer falar. E aí eu perguntei para algumas mães atípicas que já têm filhos maiores, porque a gente tem esse contato daí muito frequente, né, com mães atípicas. Na terapia mesmo? Tipo, tu encontra ela, troca ideias, grupo, alguma coisa? Isso, troca ideia na terapia, a gente acaba conhecendo todas elas, né, por causa desse ambiente. E, inclusive, a babá do Gael, que cuidou dele nesses 5 anos, tem um filho autista. Olha e isso foi muito louco, porque ela entrou lá em casa quando eu tava grávida. Nem sabia que o Gael ia também ter esse problema, né. E aí, ela também me falou muito sobre isso. Eu perguntei pra ela, perguntei pra outras mães. Como que é a questão? Porque eu vendo, né, como que funcionava, as crianças ali estavam na 5ª, 6ª série, mas não tinham aprendido a ler ainda. E aí, então, eu entendi, o que elas me explicaram é que eles não reprovam e vão passando, e vai dando como dá, entendeu? Isso é uma coisa que me preocupa muito. Porque realmente hoje as escolas não estão preparadas. Não. Eles não sabem o que fazer. E isso não é uma crítica que eu tô fazendo. É uma coisa porque realmente é uma coisa nova, uma coisa que agora, nos últimos anos... Bom, quando o Gael teve que a gente achava que ele tinha autismo, só autismo, eu lembro que a gente falava, lá tem a filha da fulana que tem também, ou lá na escola tal tem um aluninho autista. Hoje,
a gente não sabe mais porque é tanta criança que tem, só que olha só, de 4 anos pra cá, como aumentou, né? Ou talvez teve diagnóstico também, né, Gabi? Exato, também tem isso. Com certeza, nós, desde a nossa época de criança, tem crianças assim, né? E agora começou a se olhar para isso. E a escola do Gael é uma escola que tem um método exclusivo, né? E quando a gestora veio para cá, ela estava numa reunião entre pais, assim, eu perguntei para ela, porque ela estava falando muito sobre o método da exclusivação e tudo mais, e ela me disse assim, eu perguntei para ela, tá, como que vocês veem as crianças com necessidades especiais dentro do método? E daí ela foi eu gostei muito da conversa que eu tive com ela, porque ela foi extremamente franca comigo, e ela como uma pessoa formada e super entendida no assunto, ela me disse isso, que nenhuma escola, a educação não está preparada para receber essas crianças. E aí eu me pergunto às vezes, será que a gente está olhando para isso? Como que está sendo, né? Como que vai ser daqui a um tempo? Porque aí a criança vai simplesmente existindo ali na escola, até, né? Pelo menos é isso que eu penso que vai acontecer, né? Tomara que daqui a pouco o Gael aprenda com mais facilidade, porque cada criança tem a sua particularidade, né? E outra coisa também que eu acho que, assim, que nem vocês têm uma preocupação muito grande, que é dele ir na escolinha e ele também fazer muitas terapias, vocês buscaram muito isso, vocês, né, e tem pais que muitas vezes talvez não aceitam, talvez não veem necessidade, talvez não enfrentaram como vocês enfrentaram, e também fica essa coisa essa falta maior ainda, porque aí tu não tá fazendo nada extra do que a escola também, então é todo um contexto que isso é muito legal a gente trazer, porque a gente precisa olhar para essas crianças, a gente precisa olhar e também para esses pais, né? Porque isso é uma preocupação tua, né? Como que a gente tá olhando para os pais também, né? Eu acho que isso é uma coisa bem, bem especial, e quanto mais a gente fala, eu acho que mais tem que ser olhado e mais necessidade a gente vê, porque tá aumentando, que nem tu disse, talvez diagnósticos, talvez realmente esse número maior de crianças, de casos, e a gente vai ter que chegar um momento, eu espero que muito em breve, que a gente pense, não fazer uma diferenciação, mas precisa ser tratado de maneira específica ali, né? Não, tem uma necessidade diferente do que aquela outra criança, né? Eu penso dessa forma, sabe? Tem toda a questão da inclusão e tudo mais, mas peraí, essa criança, ela vai sair como da escola, então, né? Enfim, são várias questões, questionamentos, né? Mas isso das terapias também, uma coisa que nessa minha trajetória eu encontrei pessoas, como eu falei antes, a gente conversa com muitas mães, mães e pais que desistiram, que não levam mais nas terapias. Então, não adiantou nada. Gente, sempre adianta. Pode demorar 2 anos, 3 anos. O resultado vai vir. E você não fazer nenhum tipo de intervenção terapêutica, lá na frente... O tempo vai passar igual e não vai ter o... Exato. Lá na frente você vai ver o quanto isso fez falta. Porque pode ser que agora o Gael com 4 anos, tá tranquilo, eu cuido dele, ele é pequenininho, né? Eu poderia não levar ele nas terapias. É custoso, é uma incomodação mesmo. Eu fui cuidar para usar a palavra, mas realmente porque você ou precisa ter muito dinheiro, porque não é barato, ou você precisa ter um plano de saúde, que é o meu caso, e aí é uma burocracia, porque aí você precisa entrar de forma judicial, porque todos eles negam sempre de primeira, então você precisa entrar de forma judicial e tem toda a parte burocrática, ou você ainda busca pelo SUS. E assim, eu vejo, ao mesmo tempo que eu vejo muitas mães desistindo, eu também vejo muitas mães que não desistem por nada. E uma hora elas conseguem. Demora, mas uma hora elas conseguem. Tem uma mãe que eu conheço e que ela vai fazer o mesmo exame que o Gael fez. Vai demorar 1 ano e meio para esse exame ficar pronto, tá? Pelo SUS. Então, assim, ela não desiste. Ela vai esperar 1 ano e meio. 1 ano e meio. Vai esperar, não existe outra forma? Não existe. Então, essa é a solução? Essa é a solução. Eu sempre penso isso, sabe? Foco na solução do problema. Temos um problema. Quais são as opções que nós temos para resolver esse problema? É sofrido, isso eu não tô desmerecendo, não tô falando que não é difícil, é muito difícil. Eu esperei 3 meses e para mim foi uma tortura.
né? E continua fazendo as intervenções, porque o diagnóstico ajuda, mas não vai mudar nada agora de imediato, então tem que continuar. Continua fazendo as intervenções e espera o diagnóstico vir. Conversei muito com ela sobre isso, sabe? E aí ela era uma mãe que tinha desistido e que retomou. Ela me falou bem assim, ai, Gabi, eu vejo o Gaelzinho, ele tá evoluindo muito, meu Deus. E daí ela falou, eu me inspirei em ti pra voltar às terapias e voltar a buscar o diagnóstico, porque ela realmente não tem o diagnóstico da filhinha dela. Então, isso são vários tipos de pais, enfim, e situações financeiras também. Mas, para mim, também foi difícil a questão do plano de saúde também. A gente teve que correr atrás, dá vontade de desistir. Todo mês, quando eu tenho que mandar o pedido judicial, eu tenho vontade de desistir, porque é burocrático. Mas a gente tá aí para isso. Não, e agora tu trouxe isso. Nossa, eu sinto vontade de desistir também. Todo mês dá, já tive muito. Mas olha que coisa mais linda. Por isso que eu digo, muitas pessoas podem até dizer, fica expondo a criança. Tem vários viés dessa história. Mas, cara, tu imagina se tu não postasse, se tu não falasse, se tu não mostrasse quantas mães que essa tu soube, que tu inspirou, mas quantas mães que tu não sabe, que não te falaram ainda, que, né, tomara que um dia falem, porque isso faz a diferença pra nós, que vai chegar e vai dizer assim, nossa, Gabi, eu vi os teus stories, eu acompanhei a tua vida, a tua organização ali, e eu continuei, eu olhei pra você e tive forças pra fazer. Então, eu uso o exemplo que eu sempre posto a pia, sem nada de louça de noite. E muitas mulheres dizem, nossa, Vânia, eu já tava deitada, já tava no sofá, tava com preguiça, levantei e fui lavar louça. E claro que é outra coisa, mas assim, é lindo de ver você inspirar. Então eu espero que tu continue postando, continue mostrando, porque isso faz a diferença, né? E eu acredito que tu também tem um compromisso ali, né? Eu sempre digo que esse compromisso público ajuda a gente também a ter força pra seguir, né? Com certeza, isso é uma coisa que me impulsionou a falar sobre essa questão de eu me fortalecer, porque eu acho que no momento que eu comecei a falar sobre isso, parece que eu me libertei. Mostrei pro mundo o que estava acontecendo comigo. E quando a gente fortalece outras pessoas, é natural que a gente se fortaleça. É a história do tudo que vai e volta, né? Sim. Então, isso é muito bonito e quando eu escuto relatos assim, obviamente eu me emociono muito quando as mães vêm falar comigo, né? Às vezes eu recebo mensagens de mães de fora. Eu fiz toda uma busca também de mães aqui no Brasil que têm a síndrome de Cohen, porque é bem raro, então eu consegui, hoje no nosso grupo nós temos 12 mães apenas no Brasil inteiro, né? Então é muito legal essa troca que a gente tem ali, e elas também me agradecem sempre por ter juntado, porque a gente parece que, quando eu encontro uma mãe atípica, parece que eu me sinto abraçada, sabe? Nossa, que coisa boa conversar sobre as mesmas coisas e ter os mesmos desafios, e falar também sobre coisas boas também, né? Sobre as conquistas, olha só, ele apontou, ele fez não sei o quê. Que para outras pessoas pode parecer besteira, mas para quem tá ali no processo, né? E aí, quando eu encontrei essas mães da síndrome, meu Deus, eu me senti muito acolhida, sabe? E daí, da mesma forma que elas também se sentem, né? E olha o poder que a rede social tem, porque se não fosse a rede social, eu jamais encontraria essas mães aonde, como, de que maneira, né? E falando, Gabi, em rede social, quais que são as perguntas que tu mais recebe hoje em relação a essa tua maternidade atípica? Tem alguma que sempre aparece e que te faz pensar sobre como as pessoas olham pra isso hoje? A pergunta que eu mais recebo é como que o Gael tá tão bem? Essa é a pergunta o que tu faz? Quais as terapias que tu faz? Então, essas são as perguntas essa é a pergunta que eu mais recebo de mães que estão buscando as terapias e que olham o desenvolvimento do Gael e aí me perguntam quais as terapias que eu faço, porque eu tô sempre também buscando, né, Vani? Tipo, coisas diferentes, coisas novas. Eu me permito, às vezes eu olho uma coisa e eu penso assim, o que é isso aqui? O que é essa terapia aqui? Aí eu vou lá e pesquiso, sabe? Troco uma ideia com a minha médica também, né, com a médica do Gael.
Ter uma médica para chamar de tua, que nem diz, tu tem uma que é fixa, que sempre tu recorre ali, faz a diferença também. Sim. A neuro do Gael, a gente demorou, né, para chegar num que a gente se identificasse, que realmente trouxesse o diagnóstico para nós. Mas ela é sensacional, assim, e tudo que você precisa, né, para perguntar, tirar dúvidas. E a equipe das terapias é o que mais nos ajuda no dia a dia, né? Então, tá com alguma coisa ali nova. Já aconteceu várias vezes do Gael acordar com uma coisa nova, uma coisa que ele nunca tinha feito. Então, ali elas nos auxiliam nessa parte, né? Agora a gente tá começando a pensar num desfraude. Então, na verdade, a gente tá desde o ano passado pensando no desfraude, né? Porque ele já começou a dar sinais ano passado. Mas daí, começou o inverno, aí deixamos o inverno passar. Aí agora tem toda a fase de adaptação dele com a troca de tata. Porque tudo é um processo mais longo, né? É mais longo. E aí, então, eu disse, não, daqui umas 2 semanas eu vou começar o desfraude de novo, aproveitar o verão, né? E aí, então, elas nos ajudam muito nisso. Então, a equipe das terapeutas é o que mais influencia, assim. Então, por isso que é legal você escolher uma que você tenha abertura para conversar, para trocar ideias, né? Porque isso é muito importante. As terapeutas do Gael já foram minhas terapeutas, assim, de eu sentar na sala delas e chorar e pedir o que eu fazia e elas me ajudarem, me acalmarem. Elas são incríveis, assim, muito legal poder contar com elas. Que legal, mas é lindo de ver que essa pergunta, que coisa boa receber essa pergunta, como que ele tá tão bem, o que tu tá fazendo pra ele tá tão bem, eu acho que isso é gratificante, né? Sim, aí eu recebo várias outras também, né, em relação a essa troca de ideia mesmo, de mãe pra mãe, sabe? Eu, inclusive, já pedi, Gabi, tem uma indicação pra mim, porque como... Aí eu recebo muito também. Tu sabe que é legal porque tu disse, eu tô buscando, então tu tem todo esse conhecimento, tentei aqui, tentei ali, não. Então isso é tão legal também, né? Tu poder ajudar nesse sentido, porque tu ajuda muito com isso, com essas indicações. Né? Essa das indicações eu tenho uma lista pronta no meu bloco de notas. Tenho, porque em seguida eu recebo, então, essa pergunta também de indicação de médicos aqui na região e tudo mais, de terapeutas também. A gente vai passando por todos praticamente, né? E às vezes o que eu vou me identificar não é o mesmo que tu vai se identificar, ou vice-versa, então tem que procurar e ver o que mais cria conexão, né? Perfeito. Gabi, a gente poderia ficar assim horas falando, né? Mas se tu pudesse, né? Tu pode agora deixar uma mensagem assim para as mães atípicas, talvez, ou nem só para as mães atípicas, mas eu acredito que a maternidade, ela é algo que a gente mergulha ali, tu não sabe o que tu vai encontrar. O que tu diria para essas mães, assim, da tua experiência até então, de tu tá encarando aí uma nova experiência na maternidade? O que tu diria, assim, do teu coração? Se pudesse deixar, não, eu quero deixar isso aqui, essa mensagem eu quero que tu leve pro coração. Eu acho que, vindo de encontro com o que a gente tá falando, né, Vânia, até agora, acho que a principal mensagem que eu gostaria de deixar hoje é: acolha a sua vulnerabilidade. Se acolha. Porque a maternidade em si já é um desafio, a maternidade atípica, então, nem se fala. Acolha a sua vulnerabilidade, busque apoio, se não tem rede de apoio, busque na terapia, enfim, e comece as intervenções terapêuticas. Uma dica mais prática agora. Antes de qualquer coisa. Já começa fazendo, já vai buscar. Isso fez toda a diferença no desenvolvimento do Gael. O Gael não seria a criança que ele é hoje se não tivesse acontecido dessa forma, sabe? Que lindo, eu quero muito agradecer, porque eu passei praticamente todo esse podcast arrepiada com as coisas que a Gabi trouxe, porque eu acredito que a gente, como mãe também, a gente meio que sente vontade de abraçar, assim, né? Quando tu vê, nossa, quanto desafio, que bom que tu persistiu, que tu tá persistindo. Isso também nos motiva a chegar, às vezes a gente
que eu digo mãe, nem é típica na nossa maternidade, mas às vezes tu tá sem paciência, e tu olha para aquilo e tu olha pra Gabi e tu pensa, nossa, ela tá buscando, ela tá fazendo. Isso inspira também a gente não, vamos ter um pouquinho mais de paciência aqui, porque a gente sabe que a maternidade não é só flores e que a gente passa muito perrengue e que a gente é uma coisa que a gente sempre fala, que as mulheres falam muito de se apoiar, mas na real, é as primeiras que muitas vezes apontam o dedo. E a gente tá nessa de pegar e dizer assim, não, vamos olhar com carinho, vamos realmente apoiar, não vamos só, não, vamos só falar que estamos apoiando, mas na real... Sim. São as primeiras a trazer aquela questão, né, do julgamento, né? Então, eu acho que é uma coisa bem importante a gente fortalecer isso, da gente... Às vezes um abraço, né, Gabi? Tem aquele dia que tu não acorda bem, eu acho que até um abraço faz a diferença, né? Um oi sorrindo, né, às vezes, um sorriso. Isso é muito legal. E a gente que trabalha com rede social, Vani, tu também vai me entender. A gente tem muito essa questão, né, de haters, né? Muito. Eu tenho bastante também em relação à forma como eu me posiciono na maternidade atípica, mas também posicionamento é tudo, né? E a gente precisa se posicionar, não pode ter medo do que os outros, né, vão falar ou vão pensar. Ou as pessoas que você auxilia, que você ajuda, eu tenho certeza que tu também, com o teu conteúdo, com as coisas que tu traz, o percentual é muito maior do que aquela pessoa que tá lá e geralmente é aquela pessoa que não faz nada, né? Não faz nada de bom pra ninguém. Então, isso é muito legal, essa rede de apoio entre mulheres e depois entre mães, né? Eu sempre digo que quando a gente vira mãe, nosso círculo de amigos, ele diminui bastante, né? Sim. Então a gente tem que sempre valorizar aquela pessoa que não é mãe e que ficou ali contigo na maternidade. Eu tenho amigos assim, graças a Deus. Que legal isso, eu acho que é muito gratificante, eu falo por mim também. Quando tu vê, não tem mais nada, tem alguns que ficam e tu conhece novos e faz parte, né? Conhece novas pessoas, cria conexão com novas pessoas que estão vivendo aquilo também. Eu, nessa jornada da maternidade atípica, conheci muitas histórias, muitas mães atípicas que me inspiraram muito. De eu olhar pro Gael e pensar, nossa, isso não é nada perto do que aquela outra pessoa tá vivendo e aquela outra pessoa tá levando tudo tão bem. Eu também me inspirei em muita gente, muitas pessoas mesmo, pessoas daqui mesmo, da convivência física, não do digital apenas, né? Porque o digital é o digital, né? A gente nunca sabe se o que tá acontecendo ali é real ou não, né? Eu sempre tento trazer a vida real ali no meu Instagram, o Gael como ele é, os desafios como eles são, mas eu não quero trazer essa parte de ficar se vitimizando, ficar choramingando, porque isso eu acho que só expande, sabe? Então, a gente tenta realmente levar isso com leveza e com humor e com amor, mesmo que não seja todos os dias assim, porque nem a vida não é flores, né? Nem todos os dias são flores. Com certeza. A gente vai deixar também, Gabi, o teu Instagram aqui embaixo do vídeo, né? Não esqueça também de curtir, de compartilhar, de enviar para uma mãe aí também. Eu acredito que, né, é muito mãe esse nosso encontro de hoje. Mas assim, a gente vai deixar aqui a gente sempre deixa aqui para você seguir a Gabi também. Eu amo acompanhar ali os vídeos. Confesso, né, que eu gosto muito do Gael. Então, às vezes pode até, eu gosto da Gabi, mas o Gael, eu acho que mãe é isso, né? Tu gostando mais do meu filho que de mim. Tá ótimo, não tem problema. Não, eu fico uns dias sem postar o Gael, as pessoas me cobram, né? Tá, e o Gael? Tá, e aí? Cadê o Gael? E a gente se sente parte, né, Gabi? Eu pelo menos vejo assim, cara, parece que tu tá num processo junto contigo. Sim. Tá na terapia, parece que tu tá um pouquinho lá também. Um pouquinho lá também. Então, isso é muito especial, muito obrigada. Obrigada, Vani, fiquei muito feliz, adorei vir aqui. O olho ficou assim, sabe, porque sabe quando tu sente muita verdade, quando tu sente assim que realmente é uma coisa que a gente tem que continuar mostrando, e se tu inspirar uma pessoa que seja, eu sempre falo isso, se tu inspirar uma pessoa que seja, já valeu, né? Então, terminamos o podcast chorando. Acabamos esse pod, então, assim, gente,
né? Espero que você também tenha sentido, espero que você consiga sentir o que a gente está sentindo aqui, todo esse carinho, essa inspiração, essa admiração, né, por todo esse processo, e que a gente, né, possa também olhar para as nossas dificuldades, para os nossos desafios com esse olhar de buscar a solução também, não se vitimizar, por mais difícil que às vezes seja. Então, acho que esse é o principal, a principal ideia, o principal objetivo desse nosso encontro de hoje. Muito obrigada pela tua participação, pela tua audiência aqui também. Muito obrigada aos nossos parceiros, a Imperatriz, que sempre está com nós aqui, né, no cenário, em todo esse processo. Inclusive a Gabi também cuida da Imperatriz, que eu sei. E também, né, o Mundo Real, sempre aqui nos apoiando. Marilu, agora a gente vai terminar, que a gente vai continuar com o nosso bolinho. Delicioso esse bolo, meu Deus do céu, muito bom. Muito gostoso. E é claro, pena que você não pode experimentar, mas também a gente sempre deixa aqui nas redes para você pedir o seu para comer aí na sua sala de casa. Nos encontramos na próxima semana, como sempre, nas terças-feiras, e até mais.